Eu estou aqui com o professor Marcelo Rebelo de Souza. Oi? Eu cheguei Imagens, a outra porta está fechada. tá. Posso sair por aí? Não incomoda, não. Pode Fica sair, à não há vontade. problema. Bom. Pode. Estou com o professor Muito Marcelo Rebelo de Souza, que me deu a honra agora de aceitar o convite, de rapidamente fazer um depoimento sobre como é que está a questão administrativa, os processos administrativos aqui. Em geral, a reforma da administração pública portuguesa. A reforma da administração pública portuguesa. Fique à vontade. Primeiro é um prazer Obrigada. poder responder a seu questionário, na sequência de uma ideia do professor Jorge Miranda, meu colega, constitucionalista notável, bem conhecido no Brasil, e eu sou colega mais novo do professor Jorge Miranda. Comecei pelo direito constitucional e derivei para o direito administrativo. O que se passa no direito administrativo português, em paralelo com o brasileiro. O direito administrativo brasileiro é um direito administrativo que tem raízes europeias continentais, mas tem uma forte influência americana. E, portanto, é um misto, é uma simbiose de tradição europeia e de vivência americana. Por outro lado, o Brasil é uma federação e, portanto, há, além da administração federal, as administrações estaduais e depois outras formas de administração local. Mas tanto no Brasil como em Portugal tem havido uma evolução da administração pública que era uma administração prestacional até há 15, 20 anos e passou a ser uma administração com uma forte componente planejadora, reguladora e infraestrutural. E com esta crise financeira mundial, tem uma nova dimensão ainda, que é a de administração garante, que garante aos cidadãos, em tempo de crise, e prevenindo a crise, patamares no domínio financeiro, económico, social e cultural. Isto implica o quê? Isto implica, por um lado, uma reforma do Estado. Implica a criação de novos entes que são a administração indireta do Estado. O aparecimento de uma administração que é uma administração autónoma do Estado. Forte. Uma administração independente, de origem anglo-saxónica. Autoridades reguladoras, responsáveis perante o Congresso, em Portugal se diz o Parlamento, independentes em relação ao Estado e ao Governo, e que têm uma função crescente na regulação económica, financeira, social, e administração essa que é completada pelo papel das entidades privadas, que são chamadas a colaborar crescentemente com as entidades públicas. Ou entidades privadas de capital público, de importância crescente, como as empresas públicas, ou entidades privadas de capital privado, mas com funções públicas. Isto implicou uma reforma no procedimento administrativo, no modo de atuação da administração pública, uma reforma nos controlos administrativos, e uma reforma nos tribunais administrativos. Em Portugal, ao contrário do Brasil, existe uma ordem especial, especializada de tribunais. São cortes ou tribunais administrativos e que controlam a atividade da administração pública. A reforma é muito recente, tem 5 anos, é muito influenciada pelo direito alemão e dá aos tribunais administrativos poderes que não tinham, de intervenção imediata em processo urgente para defender direitos, liberdades e garantias dos administrados, para ter um leque de providências cautelares como os tribunais comuns, para poderem condenar a administração pública à prática de atos legalmente devidos, o que era impensável dentro de uma concepção rígida de separação de poderes, faz 30 anos, ou 20 anos, ou 10 anos atrás. E, portanto, há uma transformação no sentido de uma administração ampla, diversificada, controlada, com novos mecanismos de controle e com um poder jurisdicional
aumentado em relação à administração. Esta é uma reforma que se está dando por toda a Europa, que chegou a Portugal, mas é uma reforma que resulta do papel acrescido que o Estado e outras entidades públicas ou entes administrativos têm de ter perante a resposta à crise financeira, à crise económica, à crise social dos últimos anos. Eu, até como eu estou estudando direitos sociais, que se o senhor puder comentar rapidamente, que eu sei que tem aula depois, mas eles falam do estado de bem-estar social, e esse estado que no Brasil muitos veem como um estado paternalista, e a gente está estudando no mestrado esse modelo novo que seria uma gestão compartida de estado, em que o cidadão também participasse. Mas essa é outra dimensão. Por um lado, não é verdade aquilo que se dizia do Estado, que era inevitável o desaparecimento do Estado ou a perda de influência do Estado. A crise mundial mostrou a necessidade do Estado garante. Porque em tempo de crise, quem injetou dinheiro na banca? Quem garantiu as seguradoras? Quem criou infraestruturas? Quem definiu políticas corretoras em termos sociais? Quem combateu o desemprego? Acabou por ser o Estado. Mas, por outro lado, esse Estado não é uma realidade sobranceira, distante, como foi durante muito tempo. É um Estado com participação dos cidadãos na gestão da própria atividade administrativa. E daí, por um lado, a exigência de audiência prévia dos interessados antes de tomar uma decisão contra eles ou envolvendo eles. Daí, a democracia participativa, a existência de participação de organizações representativas, de professores, de pais, de trabalhadores, de profissionais das várias áreas que têm um papel fundamental na definição e na aplicação do próprio direito. É um outro tipo de Estado, que é um Estado que não é visto como rígido, como acima da sociedade, mas como sendo gerido com a participação constante da sociedade. Não apenas a participação democrática e representativa nas eleições, mas a participação social constante ao longo da sua atividade. Então, o senhor acredita que esse estado entre que o cidadão está mais participativo, ele já está ocorrendo? Já existe. Já existe. Já existe, começou, é uma realidade dos últimos 10, 15 anos, 20 anos. Lá, eu posso dar o exemplo de Porto Alegre, que eles têm um projeto de governança solidária e estão fazendo audiências públicas, mas queria saber, aqui em Portugal, como isso acontece. Eu dou um exemplo. No poder local, nós temos município e temos freguesia. No município, o orçamento participativo é um orçamento que no procedimento de elaboração envolve a intervenção dos munícipes. Eles podem apresentar propostas, eles têm discussões, têm audições, têm debates com os órgãos que vão, as instituições que vão votar o orçamento. Portanto, o orçamento não é mais o produto de uma atividade administrativa distante da realidade social, é fruto da participação dessa realidade social. Isto está sucedendo nos principais municípios portugueses. Professor, eu queria lhe agradecer a contribuição. A gente vai transcrever a palestra, a sua explanação, para publicarmos na edição impressa do jornal e, posteriormente, vamos divulgá-la na internet, que temos um site no YouTube que diariamente tem 300 acessos diários. Em 2 anos já está com 115 mil visualizações. Eu, então, dizendo a meus alunos, deixarão de ter 300 acessos diários, passarão a ter 700 Vão poder acessos acessar diários. Mais vezes. Muitos parabéns. Muito obrigada. E o senhor fique com esse veículo à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa aula.